Olá, meus queridos irmãos, 22 de abril de 2022, Reverendo Carlos Alberto Solandec, entrando para mais um encontro semanal pelo Pão de Cada Dia. Momento esse que nós trazemos uma reflexão sobre a Palavra de Deus, sobre nossas vidas, com muita alegria. Quero saudá-lo então, como de habitual, temos feito essa reflexão em conjunto. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua participação. Espero que seja de grande proveito esse tempo que passaremos juntos refletindo um pouco sobre nossas vidas. Quero apresentá-lo desde já em oração, para que você possa também estar recebendo esse carinho, esse amor, essa saudação também em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, amado, querido, bendito, mais uma semana se passou desde o último encontro e aqui estamos mais uma vez com alegria celebrando este momento grandioso, este momento do qual dispomos como privilégio de podermos estar nos relacionando com a palavra do Senhor, com reflexões sobre nossas vidas e sobre a vossa vontade, sobre o vosso querer, sobre o vosso propósito para com o homem. Assim é que estamos agora, Senhor, imbuídos deste amor, cheios de alegria, estamos reunidos e eu saúdo agora a cada um que aqui está ou que comparecerá também assistindo, participando de alguma forma desse encontro, pelo santo e poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus queridos, sejam todos, sintam-se à vontade, todos. Aqui o tempo onde eu estou, Foz do Iguaçu, Paraná, está agora prevendo tempestade. Não sei se conseguiremos fazer a contento essa transmissão, dado o fato de que está bastante tumultuado aqui nesse momento. Mas se a internet cair por algum motivo, certamente então nós poderemos, já todos saberão de antemão, de que esse aqui mesmo parou, por isso estou chamando alguém para ver, para verificar, mas acho que já está tudo regularizado novamente. Eu quero com os irmãos estar participando para que a nossa conversa de hoje, havia parado a internet, mas veja lá se continua, se está tudo bem, tá? Então e fecha a porta que ela não fechou direito, tá bom? Palavra de Deus ali no livro, no Evangelho segundo São João, ele traz no capítulo 10, no versículo 10 também, algo que eu quero conversar com os irmãos, quero refletir sobre, e gostaria que você saboreasse essa palavra de Deus comigo. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Santo, santo, santo. Obrigado, meu Jesus querido, maravilhoso, bendito, santo, por esta palavra que agora nos posiciona de uma maneira tão peculiar, tão direta, tão real, tão presente, tão eterna. Palavra esta, Senhor, que não passará, porque vem da vossa verdade, vem de ti e permanecerá para todo sempre como a verdade declarada, a verdade que habita conosco e habitará para todo sempre. Assim possamos tirar bom proveito de toda a palavra que vem de ti, da verdade que é a libertadora e que nos leva ao caminho sem erro, ao caminho da eternidade por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Palavra verdadeira, palavra maravilhosa, palavra de poder. E é justamente a respeito disso que eu quero refletir com os meus queridos. Hoje, queridos irmãos, praticamente tudo está relacionado com o dinheiro. A vida do ser humano hoje, trabalho, posses, sobrevivência, tudo está, de certa forma, considerado pelo menos, relaciona ao dinheiro. Para se ter, para se comprar, para se desfrutar, tem que haver dinheiro. O dinheiro desse tempo, ele é fundamental,
e de certa forma sempre foi. Ele talvez não, ainda quando não existia o dinheiro, de outras maneiras, mas assim que ele aparece, o dinheiro, a cédula, o dinheiro, esse material que vem substituir as trocas, as permutas antigas, agora então toma uma relevância assim espetacular, extraordinária, e o homem passa a persegui-lo. Então, hoje nada se faz sem que tenha que haver disponibilidade de dinheiro. Pessoas estão agora mobilizadas para trabalhar, para obter dinheiro, para terem condição de compra, para terem poder de compra, para poderem ter uma vida melhor, uma vida com uma alegria, uma vida segundo frouxa, tranquila, sem muitos apertos. E é natural assim que então a humanidade já não questione mais certas coisas. O dinheiro então ele norteia tudo, e se você trabalha por isso e você aprende uma profissão por isso, ou aprende a gostar de uma profissão, aprende a tua vocação a partir do dinheiro, do que ele representa. E quando numa criança então já se identifica uma tendência, uma vocação natural dela, já faz-se ligação disso com o que ela poderá ter. Será muito rico, esse vai ser um médico, vai ser um médico famoso, vai ser rico, esse vai ser rico porque o que ele conhece, essa tendência que ele tem para esta área é muito valorizada. Também a relação daqueles que não aventam nada mostram que disse, coitado desse, o que será desse? Esse viverá com pouco, esse sofrerá muito, esse não terá. Por quê? Porque o que ele demonstra ser ou ter, ou a tendência, ou a disposição dele não o leva para o lado da valorização, do ganho do dinheiro. Assim, então, temos esta relação direta praticamente com tudo, mas o dinheiro, sem tirar a sua importância, inegável, inconteste, mas ele foi supervalorizado. Essa busca insana pelo dinheiro acabou por condicionar pessoas, acabou por aprisionar pessoas, acabou por fazer com que pessoas percam o rumo, percam o sentido da vida e se percam numa estrada que é longa, uma estrada que tem fim, porque ela é desta vida, mas que nesse tempo em que ela permanece, corre o risco de não poder se realizar ou se alcançar aquilo que se deseja, o que todos almejam, que é a felicidade. Então esta estrada que aqui do ser humano, esta passagem é relativamente curta, talvez não seja o suficiente para que, perseguindo somente o ter dinheiro, o alcançar dinheiro, o acumular dinheiro, possa também com isso liberar o tempo na busca da felicidade. E muitos acham estar buscando a felicidade quando estão buscando, na verdade, o dinheiro como um elemento fundamental para a felicidade. Notório que aquele que não tem dinheiro sofre, aquele que não tem dinheiro, a impressão que se tem é que esteja mais distante de realizar seus sonhos, de ser feliz. Então isso é uma coisa já tida como algo conhecido, determinante inclusive para que nos aprisionemos. Mas, como eu já disse, supervalorizou-se isso e potencializou-se então os efeitos desta busca, desta determinação. Então o ser humano agora, buscando ter dinheiro, ele sacrifica muitas coisas na vida. Sacrifica seu tempo, a sua saúde, sacrifica o seu bem-estar, o seu conforto, sacrifica o seu tempo, a sua idade, no caso, a sua juventude, e acaba sacrificando outros também. O convívio com a família, o convívio com quem ama, o convívio com as boas coisas, em busca justamente do que ele pensa ser felicidade. A ideia de que, tendo dinheiro, ter-se-á tempo para buscar a felicidade ou viver a felicidade é um grande engano. A tendência de você elaborar em algo para buscar dinheiro é de que aquilo te prenda cada vez mais. Haja vistas pessoas que
trabalharam a vida toda até bem sucedida, poderiam ter se aposentado antes e não o fizeram, e quando se aposentam ainda querem continuar trabalhando porque foram consumidos pela ideia da busca do dinheiro. Já não se valorizam mais como pessoas, mas como os agentes propulsionadores, agentes acumuladores ou patrocinadores de riquezas no tocante a dinheiro. E já teriam o suficiente para viver feliz, mas não será o suficiente, porque ali já era uma ganância de que ele nunca se acha pronto para abandonar aquela posição de escravo do seu trabalho, escravo do seu conhecimento, porque a felicidade, ela não tem depois de espaço nisso, ela não tem tempo para isso. Então é muito comum nós vermos pessoas muito bem-sucedidas sem a saudável aparência de quem vive feliz, sem a alegria nos seus lábios, o sorriso nos seus lábios, a alegria na sua fonte, enfim, você não vê, não identifica. Mas por que não, se tanto já conseguiu? Por que não, se tanto já fez? Por que já não descansa? Porque já tanto acumulou. É pro dono de tudo, tem uma propriedade, agora não basta, eu sou dono de várias propriedades, já tenho agora carro, tenho passagem aérea para onde eu quero, em lugar VIP, não, eu preciso ter meus aviões, eu preciso ter agora meus meios de locomoção em abundância, quer dizer, são vários e mais potentes, e não tenho que chegar nunca. Não, uma propriedade já não basta mais, tem que ter uma propriedade dentro da área do centro nervoso dos seus negócios, e tem que ter também propriedades agora para descansar, ou na praia, ou no campo, mas lugares que até nem vai visitar. Mas é a ganância de ter e a ideia de que tendo se aproxima da felicidade. Essa que é tão simples, é tão humilde e é dada por alguém que agora mesmo nós colocamos ali bem claro. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando da felicidade, ele está falando do desfrutar. Agora mesmo, quando você então vê ou sabe do rumor ou efetivamente de guerras, você vai observar que o pano de fundo disso é a economia. São pessoas querendo ter mais propriedade, lutando por propriedades, por espaço territorial, por também riquezas que podem produzir aquela região, por status que aquilo pode promover. Então, tudo basicamente está ligado à economia do país, à própria política, ou fazer ou não fazer guerras, e por aí adiante. Então, isso faz parte de uma história, a história da humanidade, a história do homem que agora, nesses últimos tempos, conhecendo já um conforto suficiente, já não é mais suficiente, já não é mais importante só ter, só desfrutar. Agora tem que ter mais, tem que ser competitivo, agora tem que postar, agora tem que aparecer nas mídias sociais, agora tem que aparecer com o que há de melhor, tem que agora, cada qual tem que mostrar que uma bolsa que está usando custa 25 mil, 100 mil, 150 mil, um sapato que está usando custa acima de 80 mil. Então é assim, não basta mais a etiqueta de marca, tem que comprovar que aquela etiqueta agora é super atualizada no quesito de a mais cara possível. Então esta ganância, ela já é um resultado exatamente dessa busca desenfreada de quem não encontrou a felicidade, de quem está ainda aprisionado ou está no lamaçal da sua própria história, sem que com isso possa ter a verdadeira felicidade. Assim, queridos irmãos, quando tornamos a felicidade relativa também, ou relativamos ela, é natural que muitos digam infeliz, coitado daquele, aquele é um pobre coitado, está lá na chuva agora, ou não tem aonde morar, ou não tem um trabalho, mas ele está talvez muito mais perto de obter a felicidade do que este que, tendo tudo, ainda não é feliz. Porque exatamente se vê a dificuldade que alguém tem de se dirigindo ao trabalho todo dia de forma árdua, de lutando com suas forças, de não ter aquela condição, aquele nível social, ele está distante de ter certas coisas. Então, natural que, entendo isso, aquilo, ele possa agora, porque já anseia de uma forma diferente as coisas, já não olha de uma maneira uma projeção tão grande, ele possa
ter tempo para sentir e viver a felicidade. Agora, aquele que já caminhou tanto e que se gaba de ter e está lá na frente e ainda não encontrou, então corre o risco de ele ter perdido esta vocação de ser feliz. Pode ser que a ele já tenha passado esta condição, porque o que muitos desejam ele já tem e ainda não conseguiu ser feliz, então pode ser que nunca venha a ser. Compreendeu onde está esse perigo? Agora mesmo estamos vendo pessoas se precipitando no marasmo dessas modernidades em busca do seu lugar. Em busca do seu lugar ao sol, em busca do pão de cada dia, que hoje se torna assim tão controverso, se torna assim uma matéria tão, como é que eu posso dizer, é tão peculiar, tão perigosa também, tão difícil de se compreender. A pensar que quando Jesus veio à Terra, a pensar que seu pai tinha uma função declarada, era carpinteiro, certamente ele vivia daquela profissão, como os apóstolos também viviam. Curioso também é saber que quando Jesus esteve junto dos apóstolos, na escolha dos primeiros apóstolos, havia ali uma empresa de pesca, liderada por Pedro, auxiliada pelos seus colaboradores, João, Tiago, os irmãos ali. Perceba que Jesus fez um convite a eles de que o seguissem. Jesus não veio ali para aportar dinheiro naquela empresa, ele não veio para enriquecer aquela empresa de pesca, mas ele anuncia de uma forma categórica a Pedro, que ensinaria agora a Pedro a ser o que? Pescador de homens. Isso certamente não se mensura com nenhuma condição ligada ao dinheiro. Pedro não pôde imaginar que qualquer um deles ouvindo isso poderia fazer alusão a isso, de que seria agora um convite de riqueza financeira. Então veja que curioso que Jesus chega justamente quando os homens estão trabalhando. Olha que proposta, olha que coisa arrojada, olha que coisa diferente. Jesus chega justamente num dia de trabalho, quando Pedro não pesca nada, tem dificuldade em pescar. E Jesus então indaga a respeito, conversa com ele, e logo o direciona aí determinado adentrar mar ali, ao rio, ao mar, e depois então soltar as redes, e depois ele faz a pesca, e ali começa todo um namoro, todo um flerte, toda uma conversa, todo um assunto. E Jesus então, naquele momento, já direciona ele, diz: eu vim chamá-lo. Eu vim chamá-lo para ser pescador de homens. Eu não vim aqui para enriquecer a tua empresa e também não vim para fechá-la. Eu não vim aqui para encerrar as portas dela, tirar mais um trabalhador agora produtivo, interferindo na cadeia alimentar desse povo, e também não vim destituir nem enriquecer. Eu vim trazer uma proposta com uma finalidade diferente. Haja vistas que ser feliz para aquele povo nessa época não era uma atividade muito comum, não era algo tão conhecido. Haviam pessoas ricas, havia o império, havia também os líderes, muitos mercadores, homens ricos. Havia riqueza e havia pobreza, mas felicidade não era um artigo que se encontrava com facilidade. Como hoje também não se encontra a miúde felicidade nas pessoas. Não se encontra pessoas que tenham encontrado o caminho da felicidade. Mas agora, Jesus então faz esse convite para pessoas que estão trabalhando, como também fez para algum que era trabalhador agora cobrando impostos, um de seus discípulos. Também mais tarde comissionado virá um médico, e virão todos aqueles que eram trabalhadores. E Jesus não está incrementando o trabalho pessoal deles. Quando muitos vêm para a obra e querem primeiro a garantia de que terão e que farão, Jesus jamais ele deu garantia alguma
a qualquer um dos seus seguidores de que teria algo. E ele também nem mencionou, mas que Jesus ingrato ou talvez distraído, esses homens não precisavam mais comer, suas famílias não precisavam mais ter agora, de uma hora para outra, essas famílias deixaram de ser alimentadas ou deixaram de depender deles. Não se há menção específica em relação a isso, porque esse não era o ponto principal. Certamente não foi negligenciado, ninguém passou fome, ninguém passou necessidade, mas não era algo que precisava ser alardado, que precisava ser tratado com desespero, como hoje nós tratamos a nossa condição de viver ou de ter o suficiente para viver como um desespero. Por vezes qualquer notícia, ou um trabalhador que ganhou a sua conta hoje, amanhã já está desesperado, porque será destituído o seu direito de opinar dentro de casa, o seu direito de comandar, a sua queda moral é tão grande dentro da família, porque ele deixa de ser produtivo. Também assim, às vezes um jovem que perde o emprego, ele tem medo de chegar em casa porque a sua mãe, o seu pai, o incriminam por isso, porque ele deixará também de contribuir com suas finanças. Então é muito comum isso, é muito severo. Hoje nos desesperamos de uma maneira tão grande a respeito desse quesito que supervalorizamos algo e damos aí uma ferramenta na mão do inimigo para que ele trabalhe contra nós, para que ele nos maltrate, para que ele nos aprisione, para que ele nos ameace, nos maltrate. E Jesus, então, não incrementando a vida pessoal de ninguém, não dando nenhuma dessas promessas ou aparatos ou garantia, segue seu caminho. E aqueles que conseguem compreender a mensagem de Jesus, com eles seguem e alguns se tornam discípulos, apóstolos, e ali vai. Mas também coisas curiosas, a palavra de Deus diz que Jesus então operou muitos milagres. Nós vamos em alguns milagres desse. O primeiro milagre do Senhor Jesus conhecido, narrado na Bíblia, quando ele está então no casamento, nas bodas, e ali falta o vinho. E logo Jesus então pede que venham as talhas e se traga água limpa. E daqui a pouco aquele vinho de primeira qualidade, de boa qualidade, vem animar os convivas e venha ser servido naquela casa. Perceba que naquele momento, aquele vinho não foi comprado de nenhum produtor de vinho. Perceba que não foi nenhuma venda próxima. Perceba que não levou nenhum mensageiro. Perceba que o elemento dinheiro não esteve ali em momento algum, alavancando qualquer negócio de quem quer que seja. Ali então ninguém enriqueceu com aquele vinho maravilhoso que foi dado, senão a felicidade, senão patrocinou a felicidade daqueles que estavam ali. Mas financeiramente nada se alterou naquele momento, absolutamente nada. É curioso, né? Pode parecer injusto, ingrato isso também. Perceba também que quando o Senhor Jesus cura leprosos, quando o Senhor Jesus cura cego, devolve-lhe a vista, os paralíticos, ninguém exatamente ganha com isso dentro do comércio. Não há um comércio direto dentro daquela ação. Não se pagou nenhum médico por isso. Não se pagou consulta, não se pagou plano de saúde, não se pagou médico. Claro, não havia isso naquela época, mas vamos transportar isso para o nosso tempo agora em comparação. Não houve nenhum dinheiro, nenhum. Não ganhou farmacêutico, não ganharam farmácias, não ganhou comércio de remédios, não ganhou laboratório. Jesus não movimentou nenhuma economia com aquilo. Ninguém tirou proveito real, direto, daquelas curas maravilhosas. Hoje há todo um processo, desde a consulta, desde você chegar até a tua consulta, o trânsito que você enfrenta, desde o pagamento da consulta, exames médicos às vezes que são literalmente
tirou o coração da pessoa, os olhos da cara, como se diz popularmente, planos de saúde terríveis, exames que não têm fim, caríssimos, e toda uma indústria. Depois a indústria farmacêutica, depois a indústria de distribuição, enfim, tudo, absolutamente tudo. E sem garantias. Mas Jesus opera ali milagres extraordinários, sem que nenhum profissional ou nenhum ramo profissional tenha qualquer participação. Qualquer. Agora, quando você vê também aquele momento em que Jesus faz a multiplicação dos pães, por 2 vezes, pães e peixes, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, naquele dia, ninguém enriqueceu. No dia da multiplicação de peixes, de pães, poderia ter movimentado um comércio local, poderia ser ter dito, nossa, hoje seria, ninguém registrou no outro dia, quero dizer, um comentário assim, hoje vendi toda a minha produção de pão, hoje todo o meu fornecimento se esgotou, ontem foi um dia maravilhoso, essa semana foi um dia de venda extraordinário. Nem no setor de pesca, porque foram peixes também multiplicados, nem no setor de panifício. Ninguém vendeu naquele período mais farinha do que o comum. Ninguém naquele momento teve um ganho relativo ao pão que se comeu. Nada, absolutamente nada. O pão não veio da cidade, o pão não veio dos lugares que produzem pão, dos panifícios, não veio. E o peixe não havia sido pescado por ninguém. É curioso isso. Porque você também pode pensar, por que Jesus não deixou que outros ganhassem? Por que Jesus não permitiu que outros o fizessem? Não parece ingrato isso? Porque o ser humano está tão acostumado a levar vantagem. O ser humano está tão acostumado a ficar no rebote, a esperar, que tudo tem que ter um ganho, tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter um lucro. E nesse momento Jesus frustrou. Ele frustrou sim. Frustrou o homem daquele tempo que gostaria ou queria estar, então agora desfrutando daquele benefício. Ele não conseguiu. Então, aqui fica bem claro que Jesus não veio com essa finalidade. O homem então agora, apavorado, Sofia, o cabo daqui desligou, aqui debaixo, daqui do computador e o outro ali. Vê se liga numa tomada ali para mim, alguma coisa. Aí. Então pode ser ali na parede mesmo, dentro. Não vai, pode. Aí, daí liga geral, não tem problema. Então você percebe que aí a situação fica meio complicada, porque nossa relação sempre está nesse sentido, sempre pensamos assim, no ganho o dinheiro aparece como vantagem, ou aparece como alguma vantagem eu tenho, ou não se produziu, quer dizer, a pessoa do Senhor Jesus, em hipótese alguma, conseguiu agora, consegue produzir, ele não quer favorecer o homem, quer dizer, seria uma leitura equivocada a respeito, porque hoje, quando você busca a igreja, ou busca o Senhor Jesus, muitos tentam achar essa relação de ganho direto, tentam achar, pode deixar minha querida, não tem problema, é só a luz aqui, que a porra ali está bem, está filmando bem, não tem problema. Muitos tentam entender isso, tentam relacionar, e não vendo lucro, eles acabam por abandonar, eles acabam por deixar, então, não mexe por favor, querido, eles acabam por deixar, então isso, por não ser lucrativo, ou por não entender lucrativo, eles acabam por deixar isso de lado e deixam a sua felicidade. Agora, quando o Senhor diz aqui que
O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Há um ladrão na nossa história. O ladrão que vem roubando o nosso tempo. O ladrão que vem oferecendo situações para nós. Vem negociando situações que negociam o nosso tempo, a nossa entrega, o nosso esforço, nossa juventude. O ladrão que vem de uma maneira sorrateira, de uma maneira ali bem habilidosa, porque é conhecedor de muita coisa. Ele vem para apanhar os distraídos, os afoitos, os muito interessados em lucro, os muito interessados em ter dinheiro, para que eles, em buscando o lucro, o dinheiro especificamente, se desviem completamente do caminho da felicidade. Claro que aquele que luta muito vai ganhar. É lógico que o que sacrifica a sua vida em trabalho tenha a probabilidade de ter mais que o outro. Talvez aquele que não sacrifique a sua vida, assim como o outro que sacrifica, ele continua, digamos, com o seu carro simples, de vez em quando uma bicicleta, de vez em quando viajando de ônibus, porque não pode viajar de avião. Mas aquele que está lá adiante, lá à frente, e pode dispor do meio mais luxuoso para o seu transporte, não quer dizer que ele tenha a mesma condição que o outro tem de encontrar felicidade. Porque é como se fosse proporcional. A cabeça de um está cheia, está contaminada. O coração de um agora ama o que ele faz ou teme perder o que ele tem. Já o outro tem um coração mais humilde, mais simples, mais fácil de agradar, mais disposto a viver. Certamente um vai infartar mais que o outro. Certamente um terá muito mais cicatrizes do que o outro. E um terá, no final, mais amargura, talvez sentado em cima de uma montoeira de dinheiro, ou talvez amparado por um império que ele construiu, mas lhe faltará algo. Algo que agora ele não pode comprar. E é tão cruel isso que ele poderá, com seus olhos, enxergar isso nos outros dos demais. Ele poderá avistar dos outros, ele poderá constatar que isto existe de fato, mas que não está ao seu alcance. Assim, queridos irmãos, é triste para aquele que se perde no caminho. Porque o ladrão veio para roubar, matar, destruir, ele vem para enganar, e tem feito. E tem enganado até os que se julgam muito competentes. E é uma coisa que chega a ser bizarra, porque tem-se o sucesso de um lado, mas convivendo com a incapacidade. Muitos batem no peito e dizem: não há dinheiro que eu não possa ganhar. Muitos tão certos da sua capacidade de juntar dinheiro, de ganhar dinheiro, acabam muitas vezes ridicularizando aqueles que não são tão habilitados a isso. E é curioso porque eles afrontam assim, eles podem fazê-lo, mas eles são incapazes de algo tão simples, que é a felicidade. Muitos não conseguem sorrir, muitos têm o seu sorriso plástico, seu sorriso harmonizado, num corpo harmonizado por fora e tão destruído por dentro. Esse é o desafio nosso, queridos irmãos. O desafio da felicidade, e a felicidade que está em encontrar Jesus. Porque ele veio o quê? Para ter vida, para nos dar vida e vida em abundância. Jesus não veio para depor nenhum imperador. Ele não veio para depor a política, nem os líderes, ele não mexeu na economia daquele tempo. Ele não veio para incrementar e nem incentivar, nem favorecer nenhuma empresa ou nenhum amigo em especial.
Ele veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida que hoje nós não estamos conseguindo compreender. E pode estar certo de uma coisa: é muito difícil ficar rico, milionário. Mas é muito mais fácil ficar milionário do que ser feliz. É muito mais fácil encontrar ouro no deserto, petróleo no rochedo, no solo, do que encontrar a felicidade. E sabe por quê? Porque não foi a nossa opção. Porque fomos enganados. Quando Jesus não foi aceito, conhecido, aceito. Quando não nos deixamos adotar por Jesus. Então nós agora perdemos esta condição. E acabamos nos remetendo agora a outro Senhor. Este que só reina aqui no mundo. Este que só pode trabalhar, ou só pode direcionar para esse caminho incompleto, que jamais será confundido. Jamais a vida de uma pessoa que não conhece Jesus será igual à daquele que conhece Jesus. Podem os dois entrarem no médico simultaneamente. Um terá uma atitude, o outro outra. Um receberá algo e o outro receberá outra coisa diferente. Por mais que os dois estejam beirando a morte, ainda assim será diferente para aquele que conheceu Jesus. Há uma parcela gradativa, uma parcela intransferível de riqueza para aquele que conhece Jesus, de felicidade, riqueza no sentido de felicidade, que acompanha aquele que conhece Jesus. Haja vistas que já se fala hoje coisas que antes não se falava. Hoje já se tem a coragem de dizer que o rico, ele não quer morrer. O rico tem medo da morte, porque ele conseguiu tanto nessa vida e ele não tem certeza se ele conseguirá lá na frente. Ele não sabe se será recolhido, recebido, com as honrarias daqueles que aqui o serviram. E não tendo a felicidade aqui, ele então não, o espírito dele não vai tranquilo. Porque só segue tranquilo quem aqui assumiu, herdou a riqueza, que é conhecer Jesus. Aquele que conhece Jesus é feliz. E este descansa em paz. E este não estará investindo para se descobrir a imortalidade do corpo. Esse não estará investindo para que a velhice não lhe tome conta do seu rosto. Esse, então, vai viver alienado. Jesus, aqueles que conhecem a Jesus, melhor dizendo, estes não viverão para isso, não viverão alienado. Os que conhecem a Jesus descansam no seu tempo e vivem a riqueza de cada momento. Os que conhecem a Jesus, eles vão herdando a felicidade aos poucos, porque sorriem, porque se alegram, porque se refazem, porque se alegram com coisas simples, porque Jesus colocou tão próximo de nós a felicidade, a ponto de nós nos exercitarmos nela. Agora, presta atenção, aquele que vem e encosta seu carrinho simples ou a sua bicicleta ou entra no estabelecimento e pode estar acontecendo o que for lá fora, ele come seu pãozinho, ele faz sua refeição, ele sai tranquilo. Agora, aquele que colocou um carro de milhões lá fora, tem medo que o risquem, ou tem medo que o roubem, ou tem medo que um bandido esteja procurando, por mais que tenha seguro, por mais que haja seguro. Como é que você trata o teu filho, você que é humilde? Você leva ele contigo, cuida dele, normal. O filho de um milionário, de um rico, é uma dor de cabeça terrível, porque ele já tem que conviver cercado de aparatos, de cuidados. Muitas pessoas em volta dele cuidando, muitos sistemas de segurança, nem com o filho ele se folga. Então você veja que é muito complicado, querido irmão. Escolher Jesus é a melhor escolha tua. Eu digo por mim, um homem que, quando não tinha Jesus,
Eu precisava da minha casa cheia. Eu precisava da minha casa com música tocando em volume alto. Eu precisava de bebida. A primeira coisa que chegava nas festas eram bebidas. Eu precisava de bebida e eu vivia de ver aquele povo todo reunido, conversando, se chacoalhando, bebendo. Eu precisava de tanta coisa, de tanta coisa. E pode estar certo que quando Jesus começou a operar na minha vida, doeu perder essas coisas. Da época eu achei que eu não poderia viver sem isso. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor querido. O processo de libertação é um processo dolorido, porque você ama aquilo que você faz. Você ama ser bajulado, você ama ser paparicado, você ama ser provedor. Você ama tantas coisas absurdas, bobas, mas que tanto é procurado, tanto é valorizado. E isso é o roubo. O inimigo vem senão para roubar, matar, destruir. Então, eu estava com a minha vida prestes também a findar. As loucuras que eu fazia, e por último, o estado que eu estava, sem vontade de viver. Aí eu encontro a riqueza, Jesus amado, em coisas simples, uma manga caída no chão, que eu catava e levava para casa para comer. Uma vez eu lembro de um luxo que aconteceu, que um homem vendo eu catar uma manga no chão, ele me parou do que era a árvore da casa dele, que pendia alguns frutos e caíam na rua. E eu peguei e coloquei numa sacola algumas mangas. Esse homem disse, espera aí um pouquinho, me chamou. Vem cá, eu disse, o que é? Vai me dar uma bronca. Você come essas mangas? Como. Então vem aqui, tá aqui, ó, vou te dar manga geladinha para você. Tirou do refrigerador dele, do freezer, que ele estocava manga e me deu aquelas mangas geladas. Aquilo era coisa tão tremenda, tão maravilhoso, tão grandioso. Naquele momento, o fato de você comer algo gelado num calor escaldante, algo limpo, fresco, gelado, era um luxo aquilo, um luxo que uma pessoa simples tinha dentro da sua casa, mas que eu não tinha. Aquilo foi um momento inesquecível, tanto que eu nunca mais me esqueci. São lembranças de riquezas que são entregues a você. Quando você solta, quando você libera um sorriso de dentro, uma alegria, uma satisfação, você encontrou um pouco da riqueza de Deus. Só vai se completar com Jesus. Nunca deixe a tua história não se completar. Há pessoas que têm assim um histórico de vivências também, de situações em que eles sentiram, vivenciaram momentos singulares de alegria, de felicidade. Mas eu digo a você, não as podem negar. Mas sem Jesus, elas não são duradouras. Elas não se repetem, elas não se renovam. Porque eu não quero ser feliz por um momento. Eu não quero ser feliz por um instante. Eu quero ter testemunhos de felicidade. Eu quero renovar agora o meu arsenal de felicidade, de alegria. Eu não quero ter uma única história para contar. Eu quero assim, que eu vou contar o que aconteceu agora, semana passada, agora um pouquinho. Eu vou contar o que aconteceu, compreende? Essa riqueza de testemunhos de felicidade. E que, notoriamente, qualquer um que ouça ou que veja, saberá, é feliz, é feliz. Então essa felicidade, queridos irmãos, só é entregue, só é conquistada, só é obtida, só é vivida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não vim unicamente para livrá-los da situação da dívida, do desemprego e de outras coisas. Por quê? Por que não, reverendo? Pode haver isso por intermédio de Deus também? Claro que há. O Senhor, Ele te cuida, Ele te ama. Mas acontece que
aqui, queridos irmãos, é apenas uma passagem que nós temos. 20, 30, 50, 60, 70, 100 anos. Mas o nosso lugar onde viveremos na eternidade chama-se eternidade. Então é neste local, nós temos que adentrar para esta fase de eternidade. Nós temos que entrar quando se dá por deixar o corpo marca isso. Você agora vai adentrar numa outra fase, que vai autenticar a tua eternidade, na alegria, na bonança, na felicidade ou na tristeza. Então isso que ele define. E é por isso que nós temos que definir aqui o que é felicidade. A felicidade tua não pode estar associada unicamente a obter, a ter, a acumular, porque nós não vamos levar absolutamente nada. De toda a tua casa maravilhosa, você já cansou de ouvir isso? Todo mundo, desde a pessoa mais simples, repete isso e diz: o dia que você morrer você não leva nada, você não leva nada. Então você não pode ter a visão curta, tão curta, ser tão míope ou cego de vez, que não enxergue que o que nós temos para viver é mais rico, é eterno. É neste ambiente que vamos viver, é ali que precisamos saber entrar, e ali só entramos com Jesus. Então Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor que conduzo as minhas ovelhas. Então se ele conduz as ovelhas, é só com ele que nós entramos, queridos irmãos. É por isso da necessidade de o conhecermos aqui, porque é somente com ele que nós caminhamos, é somente com ele que lá nós adentramos. Então por isso você precisa estar bem ciente de que essa felicidade ela é encontrada aqui. Esta felicidade ela está ao nosso alcance aqui, porque Jesus não se nega a ninguém. Mas reverendo, eu nasci numa família tão complicada, eu vivo de uma maneira tão humilde, tão paupérrima, tão miserável. E estes que compõem a história tua, o ambiente onde você nasceu, as pessoas que te cercam podem ser até agressores da tua vida, mas Jesus não se nega a ninguém. Então é isto que você precisa entender. Você olhando para o alto e você buscando aquele que é o Senhor, você terá então tudo ao teu alcance. Por isso, inclusive, queridos irmãos, nós temos tantos exemplos disso. É por isso que nossa vida ela corre de uma maneira tão exata. É por isso que o normal é de que nossos pais adormeçam antes do que nós, de modo geral falando, pela natureza das coisas, para que nós saibamos que eles não são o marco principal. E eles deixam, quando as pessoas nos deixam, este pensar que deveríamos sempre ter, esse meditar, vem sobre há algo mais. Há um Pai que permanece. Há um Pai que ele jamais perecerá. É nele que eu tenho que me ligar. A minha herança está nele. A minha herança se faz neste e não como eu imaginava. Não ponha os teus olhos naquilo que perece, naquilo que é do mundo e da garantia. Por mais que você ame ou seja amado, ou sinta-se amado, somente um é o teu Pai verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E se esta riqueza chamada felicidade está nele, e nós a recebemos a cada instante, o liberar da tua consciência para Deus é a maneira mais comum, mais básica de você receber a felicidade. O que se encontra com Jesus, ele começa a agradecer,
coisa que antes não havia. Ele começa a sentir gratidão, ele começa a ter agora a percepção das coisas que o cercam, começa a ver a beleza das coisas, começam a ver a importância das coisas. Eles começam então a sentir uma necessidade grande de agradecer, louvar, de adorar, de agradecer a Deus, porque eles estão recebendo riqueza. Agora, se você conhece alguém que não, pessoas que não conhecem a Jesus, eles não têm necessidade de dizer aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor. Uma coisa que eu acho assim, bárbaro, nesse sentido mesmo da palavra bárbaro. A pessoa come, senta a comer e não agradece a comida que está à sua frente. Ele não consagra a comida que vai comer. Como se tudo dependesse dele, do dinheiro que ele por si só conquistou ou conseguiu. Ele não tem essa noção. Ele sente-se autossuficiente. Ele sente-se capaz de gerir sozinho tudo. Então, se a pessoa não percebe coisas tão básicas, quando não se conhece Jesus, você não tem essa necessidade de dizer, Pai, eu agradeço pelo alimento de hoje. Pai, eu agradeço pelo dia de hoje. Aquilo que nós chamamos devocional, para essa pessoa não existe, porque ela acha que é tudo normal, ela não sente a necessidade de agradecer. Mas por quê? Porque ela não vê. É uma riqueza que ela não enxerga como riqueza, e não tem o que a sacie. Então, aquele que nunca teve carro diz, esse carro tá bom para mim. Outro diz, não, vai ter que ter um carro melhor, isso aqui não serve para nada. Não, tá bom. Não serve para nada. Será que é falta de ambição de alguém? Ou será que é uma coisa insaciável? O que está sendo abastecido de riqueza de Deus, ele deixa de depender das outras coisas, tanto quanto. Ele começa a colocar as coisas no patamar normal. Eu trabalho, mas eu não me submeto a isso. Eu trabalho, mas eu não me prostituo. Eu trabalho, mas eu não vou matar, roubar por causa disso. Eu trabalho, mas eu não vou participar de coisas que agora possam comprometer a minha alma. Então você coloca num patamar normal, você tem discernimento e diz, não, eu preciso me alimentar. O próprio Jesus se alimentava. A própria família de Jesus trabalhava. Os apóstolos tinham profissão. Ninguém está dizendo para você não acreditar, não trabalhar, não ter essa ambição. Só que hoje se colocou isso num patamar muitíssimo maior, em que está isso de uma forma sem controle. Então aquele que não tem Jesus, ele perdeu completamente o controle disso. E nada pode fazê-lo feliz. Nada. Então ele sempre vai querer, ele está numa busca constante. E eu vou te dar um exemplo que agora talvez você possa lembrar de algum amigo, porque eu tive muitos amigos assim. Eu tive amigo que no primeiro dia de trabalho chegou para mim e disse, meu Deus, eu entrei aqui com uma proposta de emprego e entrei ganhando 2 vezes mais do que eu tinha proposto e 5 vezes mais do que na verdade eu ganhava no banco onde eu trabalhava. Presta atenção. Esse homem, eu não vou dizer o nome aqui, mas é real, ele existe ainda hoje. E ganhávamos bem, eu também ganhava. Sabe o que aconteceu? Passados 2 anos de empresa, ele estava reclamando do salário. Ele estava reclamando que ganhava pouco, que ele podia ganhar mais. Ele nunca ganhou o salário daquele. Em 2 anos ele estava. Então hoje, para quem não tem esse discernimento, para quem não tem essa medida, ganhar 1.000 é desejável, ganhar 10.000 ele acha que resolve a vida dele. Não resolve, quando ele estiver ganhando 100 também não vai resolver. E nunca sabe por quê? Porque ele desviou-se do caminho. Se ele estiver com Jesus, não que seja proibido ele ganhar 100, mas ele, de arrancada, quando estiver ganhando o seu 1.000, ele já será feliz. O 10.000 ainda mais, e não que daí aumente a felicidade, mas ele vai saber se dispor dentro do pouco e do muito com o Senhor. Então é isso que eu desejo para você. Eu desejo que você aproveite e que você aceite o propósito de Jesus.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Viva com Jesus, tenha abundância de dias, se farte de felicidade e mais. Plante a tua salvação. Diz, daqui eu irei para um lugar chamado eternidade. Eternidade no Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos irmãos. Eu estou muito grato por poder compartilhar com vocês o pensamento tão rico que o Senhor colocou no meu coração. Espero que faça bem para você e que Deus esteja o abençoando cada vez mais. Quero agradecer aqui, quero ver quem eu puder enxergar aqui na minha lista, alguns irmãos nos comentários. Deixe-me ver. Aqui, oh Deus querido, maravilhoso, santo. Irmã Nemarie Pérez, irmã Jéssica Perezan, do Rio Grande, com alguns ali, irmã Lúcia Vieira, querida também. Agora, vamos aqui ver os que acenaram, alguns entram e depois a internet aqui de fato está ruim, queridos, então talvez eu não vá ter uma noção exata agora de todos que estejam aqui, mas vamos ver. Minha internet aqui não está ajudando. Aqui está, na verdade, em curso uma tempestade. Vocês devem ter lido aí nos jornais e tudo mais, então, eu não vou conseguir. Shirley Estopa, Janete Estopa, então a minha netinha consegue ver alguns ali, que eu não consigo aqui no meu notebook. Então deixa eu ver se agora atualizando, está, mas nós não vamos ficar perdendo tempo com isso. Eu quero, de qualquer forma, eu quero que você que esteja acompanhando agora esse trabalho seja muito abençoado, que Deus abençoe você de uma maneira poderosa e que você possa receber a proposta do Senhor Jesus aqui. Irmã Maria, irmã Elisete, irmã Patrícia Zenatti, irmão Anderson Maranata, a Tarsila Lins, irmã Eliane de Moraes, minha querida, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, a viagem de vocês, que seja de proveito total, tudo que vocês estão vivendo aqui, uma alegria tê-los aqui próximo. E os demais, mais uma vez aqui, irmã Valesca, lá do Rio Grande também, irmã Débora, também irmã Iris, ali, minha cunhada querida, Deus te abençoe, minha amada, temos que marcar um horário para estarmos juntos, e irmã Maninha Rodrigues. Então, queridos, tem mais que vão aparecer aqui, mas eu quero deixar esse carinho, por favor, não se perca. Eu tenho uma esperança muito grande que você seja a diferença nesse tempo. Correndo para a linha do desespero estão muitos, queridos irmãos. Ninguém quer o mal, ninguém deseja, ninguém traça para a sua vida o propósito de ser infeliz ou de se perder no meio do caminho. Só que buscando o mesmo objetivo, felicidade, quando pelos meios errados, então isso acontece do desespero chegar na pessoa. E você pode até pensar, meu Deus, eu só queria ser feliz. Sim, mas é que há os meios para isso. E os meios não são ditados pelo mundo. O mundo, ele dita hoje aquilo que para ele é um processo. O nosso processo é no Senhor Jesus, buscamos nele e com ele encontramos. E você vai perceber que aqueles que estão com Jesus, verdadeiramente, porque não é estar na igreja, não é ser um membro de igreja, é ser um membro, um discípulo de Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que conhece a sua história, aquele que sabe da sua intenção, interpreta a sua palavra, que compreende, querido irmão. Então isso, se Jesus é simples, mas precisa ser compreendido. Agora, quando você tem Jesus como algo de cabeceira, como a Bíblia, um enfeite na tua casa, e de vez em quando abre, ou vai pelo que a maioria só fala, lá, um jargão, uma coisa ou outra, você não conhece, e você está sendo iludido. Aí então você pode levar a tua vida toda se destruindo ao invés de se construir. Nós deveríamos, à medida em que envelhecemos, estarmos cada dia melhores e não piores. Mas não é comum as pessoas melhorarem com o passar do tempo, porque cada dia menos pessoas conhecem a Jesus. Cada dia mais as pessoas são vítimas do sistema, do mundo, que ele é completamente sem amor, ele é como um jugo sem coração,
e que o objetivo dele é consumir. O inimigo vem para roubar, matar, destruir, mas Jesus propõe o quê? Vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus abençoe vocês todos, fiquem na paz do Senhor, até a semana que vem, se Deus abençoar.